Um ambiente de trabalho considerado saudável não é somente aquele que reúne todas as condições materiais para que o empregado possa desenvolver as suas funções. Mais do que isso, o local de trabalho deve ser um espaço de boa convivência entre os colegas, principalmente entre aqueles que têm níveis hierárquicos diferentes. Mas, infelizmente, nem sempre é assim devido a um problema de relacionamento mais comum do que se imagina, o assédio moral. Para o direito e a psicologia, o assédio moral se configura num tipo de violência que fere a dignidade da pessoa humana e a gente não está preparado para enfrentar as relações anormais na vida. O assédio moral, ele é uma subespécie do dano moral. Ele é configurado quando existe duas partes, né? O agressor e a vítima dentro da relação empregatícia, dentro da relação de trabalho, onde a ação do agressor vai ferir ou a dignidade, ou a personalidade, ou o meio ambiente de trabalho desse trabalhador. Precisa ter um nexo, né, uma relação entre eles e o empregador. O agressor, através da omissão ou da ação, leva a causar dano a esse trabalhador. É muito importante a gente entender que as relações, elas se constituem não 100% em total satisfação, mas a insatisfação constante também é algo que a gente precisa estar em observação. Então, é muito importante a pessoa se validar. Como que está o ânimo, o estímulo, a satisfação que ela tem de ir ao trabalho, quais sentimentos ela tem em cada relação que ela estabelece ali dentro. A pessoa fazendo esse tipo de análise, essa autoanálise, ela consegue ter parâmetros para entender qual que é o papel dela ali naquela organização, né? Quando a gente se constitui como pessoa, a primeira coisa que a gente pensa é qual trabalho teremos quando a gente vai crescer. Então, o trabalho é algo muito importante para o ser humano. E quando esse trabalho esbarra num sofrimento constante, esse sofrimento pode vir de questões que podem trazer problemas futuros. O assédio moral tem características em dois planos, vertical e horizontal. Leva à tristeza, pode passar à depressão e gerar consequências desastrosas para quem vive o problema na pele. O assédio moral vertical é o praticado entre gestores, superiores hierárquicos a trabalhadores, outros trabalhadores hierarquicamente inferiores. Onde esses gestores, onde essa empresa, onde essa gestão pratica atos, né, de pressão psicológica, de terror psicológico no empregado, com o objetivo de eliminá-lo. Tem o assédio moral horizontal, que é praticado entre empregados, no mesmo nível hierárquico, e aí na mesma linha, onde esses empregados praticam o mesmo ato, a mesma conduta antijurídica contra outros empregados, mas no mesmo nível hierárquico. Geralmente a pessoa não nota, né? A pessoa que está frente a esse problema tem uma dificuldade maior de observar tudo isso. As pessoas que trazem questões parecidas, elas geralmente não trazem nessa configuração, nessa fala, nesse discurso. Geralmente elas apresentam dificuldade de socialização, dificuldade no sono, problemas no sono. Então é algo muito perceptível por aqueles que estão próximos dela, familiares, por exemplo. E a pessoa ela precisa entender que nem sempre será mil maravilhas, só que um sofrimento muito intenso também não é agradável. Na dica dos especialistas, mudar postura e se autoanalisar e replanejar trajetórias podem significar uma vida mais saudável para as pessoas e também aos negócios. Quando lá atrás a gente pensa na nossa carreira, a gente planeja que tudo dê certo. E nenhum planejamento a gente pensa em alguns obstáculos. Só que existem crises, existem momentos, existem tecnologia. Então, qual o problema de constantemente a gente repensar a nossa satisfação com o progresso que a nossa profissão está seguindo? E o principalmente que tem relação com a assédio moral, as relações que são estabelecidas nesse meio, né? Porque essas relações podem sim adoecer. E identificando, eliminar essas práticas de assédio moral, seja de forma vertical, seja de forma horizontal. Como que ela pode
Como que ela pode fazer isso? Colocar normas de bons comportamentos e condutas dentro da empresa, dar treinamentos aos empregados, aos seus trabalhadores, colaboradores, palestra a esse respeito, fazer um controle, uma fiscalização dentro da sua gestão, para que não tenha esse desvirtuamento de ação entre os empregados. Lembrando que o assédio moral ele vai implicar tanto no empregado, na saúde psicofísica do empregado, mas também prejudica a gestão. Claro que um empregado sob assédio moral, com a saúde psicofísica abalada, sobre humilhação, sobre constrangimento, ele vai produzir menos. O seu aspecto pessoal e profissional vai estar sendo infringido, abalado. E se isso acontecer, reflete na empresa, reflete na produtividade da empresa. Então, o assédio moral sendo praticado vai afetar tanto o trabalhador, de uma forma, claro, muito mais intensa e mais preocupante, mas também prejudica a gestão, onde a própria gestão tem que ter esse cuidado preventivo para que não ocorra e, identificando, eliminar essa prática antijurídica.